Saudamos aqueles que nos acompanham pela Rádio Santa Cruz, neste dia em que aqui celebramos, como toda a igreja, a festa da Transfiguração. A primeira leitura nos apresenta Daniel escrevendo uma visão que teve. Ele não disse que foi sonho, ele disse que foi uma graça de Deus, uma visão. E muito forte, muito rica esta visão, que mostra um poder acima de qualquer poder conhecido. A submissão de milhões, o fogo que não queima, está acima do fogo, trono de fogo, né? E aparece uma figura que lhe é apresentada, se torna profética esta mensagem, anunciando o dia da volta do Filho para junto do Pai. Difícil de entender, muitos e muitos anos antes da vinda do Messias. O Evangelho de hoje, que a igreja colocou 40 dias antes da festa da exaltação da Santa Cruz, começa com um momento forte que Jesus quer dar aos seus. Escolhe Pedro, Tiago e João, leva-os a uma montanha, transfigura. Os judeus diziam que o Messias seria anunciado pelo profeta Elias. Uma das razões porque começa esse conflito desde Nazaré, quando Jesus foi provocado, debochado, começa uma tensão, e uma das razões para não aceitar Jesus era: o Messias será anunciado pelo profeta Elias. Os discípulos com o coração se abrindo cada vez mais a Jesus, pelos sinais que realizava, pela instrução que lhes dava, pelos encontros com o povo, cheio de poder, cheio de coerência. Ao chamar os três, Jesus, o Pai, apresenta um diálogo com Jesus sobre sua morte. Diálogo com Moisés e Elias, o profeta esperado pelos judeus para anunciar o Messias. Não tem que ser como o ser humano quer. Deus tem seus caminhos. Não vai se subjugar a ninguém. Quer ser amado por Deus, ame a Deus. E é o que ali acontece. Se é para anunciar, está anunciado. E fala sobre os fatos futuros. Pois a partir desta visão, dessa transfiguração, Jesus começa a trabalhar os corações dos discípulos no sentido de acolher sua morte. Apesar de tudo isso, sabemos que os discípulos têm uma dificuldade muito grande. A transfiguração vai se apresentar a eles no dia da ressurreição à noite. Sexta, sábado, domingo, durante o dia, aquela confusão, parecia que tudo tinha acabado. Mas Deus estava no controle. E Jesus diz, nesse diálogo, não contem a ninguém. Jesus reserva como notícia
profética ao povo para o apóstolo a ressurreição. Mas os companheiros, sem dúvida, souberam. Através dos três, Jesus anuncia o seu grupo. E mais de um, para um confirmar a narrativa do outro, né? Não terem dúvida. E eles estão de coração aberto. Mas chega a dificuldade pelo anúncio de sua paixão, morte e ressurreição. São humanos. Deus os ama, mas Deus tem um plano que nenhum ser humano vai alterar. Ele leva o seu plano até o fim. Mas concede esta graça muito forte para começar a preparar os corações dos discípulos. Deus não vai pedir nada sem dar sinais de que Ele é poderoso, que Ele é Deus, que Ele está no controle e que Ele ama. Por amor, deixou esta mensagem aos discípulos. Pedro se encanta. Não pense em si. Quer viver nesse estado de vida que estava ali, exultante, envolvido da alegria, com esse encontro com os profetas em diálogo com Jesus. O Pai os silencia. Jesus os leva de volta à base da montanha. A missão ainda para eles não começou. Estão sendo preparados. Eles têm uma longa missão sobre a terra, para viver esta glória que foi lhes dada a ver. A glória do Pai, a glória do Filho, a glória dos profetas que morreram fiéis à missão que lhes foi dada. Não dobraram, não se inclinaram para a vontade das autoridades. Receberam do Pai uma missão e foram fiéis. Estão na glória. Jesus isso mostrou. O Pai isto favoreceu. E o Pai mesmo diz aos discípulos: este é meu Filho amado, escutai. Aceitem, creiam, vivam. Ele é meu Filho amado. A igreja celebra esta data. E que busca em Daniel uma mensagem forte do poder do Pai acima de todo ser humano. E Jesus Cristo com Ele, porque com o Pai e o Espírito são um só Deus. Mostra pela transfiguração o que é reservado àqueles que abrem o coração para Deus. Rompem com o egoísmo que o espírito do mal quer sempre nos levar a ser, provoca para ser. Rompe com a indiferença, se colocam em missão, anunciando Jesus Cristo, pelo dom que Deus lhes dá, pela missão que lhes pede para viver, dizem sim. Jesus mostra a glória que está reservada, com Ele junto do Pai. Pela glória que está vivendo Moisés e Elias, ali apresentados, mas entre outros, Moisés que os conduziu, Elias, profeta muito querido, julgado por muitos ser aquele que iria anunciar o Cristo presente entre os homens, o Messias presente. Portanto, a missão é nossa.
Se Daniel mostra o poder, a glória de Deus, que a ninguém, a nenhum ser humano se compara, está acima de todos. Jesus apresenta a glória de Moisés e Elias com ele junto do Pai, que está reservada a todos os que seguirem seu caminho. Os discípulos, gente humilde, gente quase sem instrução, mas que foi acolhendo a palavra e o ensino de Jesus, foram se transformando interiormente. Não resta dúvida, o testemunho de vida que deram pelo que viveram, que Jesus lhes anunciou dificuldades, mas que estaria com eles, foram fiéis. Hoje estão lá com Moisés e Elias, Jesus na glória. Mas é glória reservada a todos nós, na medida em que nos despojarmos desta ânsia do ter, do poder, para ser de Jesus, ser obediente. E a glória maior ou menor, Jesus dá a entender na quinta-feira santa, quando diz aos discípulos: vou preparar um lugar para vocês na casa do Pai, vou preparar um lugar. A glória será maior ou menor, de acordo com a abertura de cada um de nós para a missão que o Senhor nos pede, que o Espírito Santo impulsiona em nós. Pela luta interna de nós, a não dizer não, a negar a omissão, a se engajar na causa de Jesus Cristo, no lar, família, na comunidade, na sociedade em que nós estamos inseridos, atuamos. Dificuldades muitas, e principalmente nesse tempo terrível para o anúncio de Jesus Cristo. Mas a graça de Deus está nos corações e se aprofunda na medida em que eles se abrem para anunciar. Louvemos a Deus por ser um Deus presente em nossa história. Louvemos a Deus por aqueles que têm o coração aberto, acolhem, vivem o chamado, são instrumento, são fermento no meio do povo, tocando, alterando a qualidade de vida, inserindo o pensamento, a vida de Jesus Cristo nos corações, mudando corações que antes talvez estavam apagados, para coração que acolhe Jesus Cristo. É missão nossa, é caminho de glória no céu, é salvação eterna. Mas repito sempre, Deus respeita cada um de nós. Se não estamos no caminhar, dá tempo, enquanto estamos sobre a terra. Incentiva os que dão o seu sim e recompensa esses da glória eterna.